Fala aí, pessoal, agora vamos para o KNSC11, que é um fundo da Quineia, que é um fundo que eu tenho em carteira e tenho até uma posição considerável nele. Até um dos fundos que, se vocês virem no histórico do meu canal, eu falo bastante sobre ele, porque até tem um vídeo, que eu vou deixar esse vídeo aqui, que eu falo de 3 fundos para iniciantes, e o KNSC eu considero, embora seja um fundo de papel, um fundo para iniciantes, vocês já vão entender o porquê, mas o KNSC também vai ser um fundo que eu vou fazer o acompanhamento mensal, então bora para o relatório. Então aqui já é um fundo, o relatório de, deixa eu pôr minha setinha aqui, cadê minha setinha? Aqui, é um fundo de, já é um relatório de novembro. Aqui, que é importante, até no último vídeo que foi do MXRF, aqui a gente já consegue ver que o fundo ele está negociando abaixo do P sobre VP, no caso no valor patrimonial. No caso de fundo de papel, o valor patrimonial, vocês já sabem, é muito importante. E aí é um ponto que eu falo para vocês, a gente tem um fundo com uma carteira de CRI muito parecida com a do MXRF, com um pouco menos de risco, inclusive, e mais barato. Por isso que eu falo, o MXRF ele tem aquela quantidade de cotas por causa do preço. E aí que veio o KNSC provavelmente para competir com esse cara. Porque a composição da carteira do KNSC, tirando obviamente permuta financeira, que é uma pimentinha do MXRF, mas a questão é um fundo muito parecido na questão de indexação. Os indexadores do KNSC são muito parecidos, ele tem mais ou menos 60% IPCA e 40% CDI, ele é muito parecido, então acaba que ele é, ao meu ver, a única explicação, porque eu já até comentei isso, não gostei desse, não tinha necessidade dele fazer esse desdobramento, mas eu vejo como um fundo para buscar o MXRF na questão de cotistas no crescimento. Então, acho que esse é o único motivo porque o KNSC veio para base 10. Então ele ainda está barato. Se vocês verem, a cota patrimonial 9,06 e a cota negociada 8,85, inclusive nessa semana agora, de começo de dezembro, acho que ele ficou abaixo de 8,50, se eu não me engano. Tem uma taxa média de 8,24 do IPCA, que é bem tranquila, e de CDI também, 3,64, bem conservadora, principalmente nessa parte de CDI, eu acho ela bem conservadora. É um fundo, por isso que eu considero um dos fundos mais de papel mais seguros. Lembrando, pessoal, quando eu falo fundo de papel seguro, não significa que ele é seguro a ponto de ser uma renda fixa, mas ele é seguro comparado a outros fundos de papel, tá? Aqui, e outro ponto aqui, eles colocam a questão que o patrimônio está em 107%, porque ele tem 7,2% alavancado. Então ele tem mais do que o próprio patrimônio dele. Eu gosto bastante do jeito que os fundos da Quineia são mostrados em relação a isso. Então aqui falando que... E aqui vocês vejam que ele é bem mais concisa a informação e vai direto ao ponto. Eu gosto bastante desse tipo de relatório. E quando o relatório vai escrever muito, ele precisa ser informativo e valer a pena. E quando não... Porque tem muito relatório que gosta de encher linguiça, como alguns que a gente tem. Se vocês observarem no meu canal, nos últimos aí, vocês vão ver que tem alguns que enchem bastante linguiça. Então aqui ele foi bem direto ao ponto. Ó, no fim de novembro, o KNSC, o Quineia Securities, apresentou a alocação de 107, exatamente por causa da questão da alavancagem. Tem 2,8 de caixa, como eu estou mostrando aqui. A parte de CRI corresponde a 63%, vinculado ao IPCA. E a parte de CDI é 43,5%, com as taxas que eu mostrei aqui em cima. Os dividendos referentes a novembro são de 0,7 por cota, que representa uma taxa abaixo do CDI ainda. Ele precisa se recuperar porque a parte de IPCA dele sofreu bastante, não é tão agressivo quanto o próprio MXRF também. Tem taxa de administração de 1,20, é salgadinha comparado com outros, mas não tem taxa de performance, que é bacana. Aqui eles colocam a parte um pouco mais elaborada do relatório, de comentário. Destacamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente variações do indexador IPCA referente a 2 meses anteriores. Por quê? Porque o regime é competência. Ele tem o regime de competência e acaba isso afetando sempre como se fosse... Ele coloca aqui a inflação que é de hoje, ela só vai refletir daqui a 2, 3 meses. Aqui eles até colocam ilustrativamente os resultados apurados no mês de novembro, que vão ser distribuídos em dezembro, refletem a variação do mês de setembro e outubro, que ele considera aqui
que os patamares de inflação ainda abaixo representam níveis normalizados comparado com o que a gente teve em junho e julho, que a gente teve até deflação. A parte dos CRIs indexados a parte pós-fixada ou a Selic tem 2 pontos. Isso aqui eu acho que eu não falei para vocês, deixa eu até voltar para mim aqui, que é um ponto importante, que quando a gente tem um CRI indexado ao CDI, tem 2 pontos que afetam a rentabilidade. É a redução da taxa Selic, ou o aumento dela, e a quantidade de dias úteis do mês. Por quê? Porque a taxa Selic, ela remunera os investimentos diariamente. Então, quanto menos dias úteis, porque a taxa, você não tem rentabilidade em fim de semana nem feriado. Então, quanto menos dias úteis tiver no mês, menor vai ser a rentabilidade. Por isso que você pode pegar, Eric, por que o mês tal teve uma rentabilidade maior do que a do mês seguinte se a taxa Selic não alterou? É por causa da quantidade de dias úteis. E ele fala isso daqui, ó, que o resultado da parcela de CRIs foi impactada por um menor número de dias úteis frente ao mês anterior e também pela queda da Selic, que, como eu mostrei no vídeo da carteira para vocês têm ciência disso, a Selic caiu para 12,25. E provavelmente agora em dezembro, essa parte de CRI, CDI do KNSC também vai ser afetada, porque além de ter mais uma reunião, agora no dia 9, dia 10, se eu não me engano, que deve cair mais 0,5%, ainda tem menos dias úteis, porque a gente tem feriado de Natal, e, embora Réveillon não tenha, né, porque Réveillon já é no dia 1º, mas Natal, se não me engano, cai na segunda-feira, então reduz também a quantidade de dias úteis, o que vai impactar também no resultado dessa parte de CRI. Aqui a questão de compromissada, que o fundo possui lastreada em CRI, aqui é um ponto que eu acho bacana, inclusive até um ponto de atenção para o próprio CPTS. Todas as compromissadas desses fundos, elas são lastreadas em CRI. Como o CPTS ele só tem receita IPCA, você tem um descasamento. No caso do KNSC, ele tem 40% de renda no CDI, que é importante para ter essa questão da cobertura. Então não tem esse descasamento de receita, o que é bem interessante. Eles até colocam aqui que o fundo a parte compromissada está abaixo dos 10%, que é tranquilo, eu acho bem gerenciável. Aqui só um resuminho da alocação de 43% CDI, 62,8% em inflação. Aqui a parte mais gráfica, né? Ele coloca a parte CDI, a parte inflação, ele tem parte logística e escritórios, que são as que mais representam, aqui a parte do patrimônio, exatamente por causa dessa questão da alavancagem do fundo. Aqui, eu deixei esses desenhos aqui que eu fiz, que é muito interessante. Vale o mesmo raciocínio que eu fiz para o MXRF no vídeo anterior, mas no caso contrário. Aqui a gente tem em azul a cota patrimonial e em laranja a cota de mercado. Veja que desde lá de janeiro de 2021, a cota patrimonial vinha negociando acima da cota patrimonial. A partir de agosto de 22 teve a virada. Então essa janela aqui, a gente teve uma janela muito interessante de investimento aqui, foi quando inclusive eu coloquei bastante KNSC na carteira. Abriu a boca de novo aqui, como vocês podem ver, ela abriu de novo, então eu vejo uma janela muito legal para o KNSC, obviamente respeitando toda a sua questão. Não é recomendação, eu não estou recomendando aqui, lembrando, eu só recomendo para os meus alunos, e se você tiver interesse em participar da próxima turma, link na descrição, eu devo abrir a próxima turma já logo no começo desse ano, mas tá numa janela interessante que eu vejo de investimento para o KNSC, exatamente porque abriu a boca de novo entre a cota patrimonial e a cota de mercado, o que é bem interessante também. Olha só, pessoal, aqui que eu vejo, como eu falei e mostrei até no resultado do MXRF, olha só, por que não mostra assim com os meses anteriores? A gente consegue comparar. Aqui, inclusive, ele coloca do ano todo, né? Dos últimos 12 meses. É bem bacana do jeito que mostra. Aqui a gente vê que o resultado do CRI, ele diretamente está impactado pelo quantidade da inflação. Veja só, aqui a gente está pegando a inflação lá de março e fevereiro, que foi uma das maiores. Aqui em março também pegando janeiro, veio com essa inflação mais alta, por isso que o resultado de CRI veio alto. E aqui a gente está mantendo um padrão não aumentando, não reduzindo.
A despesa do fundo não se altera, é basicamente a mesma. Aqui o resultado, ele teve 10,4 de resultado e distribuiu 9,3. Então o que é bacana é que ele vem guardando uma reserva de lucro, e eu acho importante esses fundos que têm essa dinâmica IPCA, CDI, principalmente nesses momentos de queda do CDI e, consequentemente, a queda do CDI ela está aliada com a queda da inflação, uma reserva para tentar manter um rendimento constante. Então ele pode usar alguns meses a reserva. Aqui a gente pode ver que, olha só, aqui ele vem meses ele distribuindo basicamente o que teve de resultado. Aqui ele teve uma gordurinha, aqui ele precisou queimar a gordura, aqui ele fez uma gordura, aqui ele distribuiu a mesma coisa, aqui ele queimou uma gordurinha. Então é bom ele fazer essa dinâmica para tentar manter a mesma distribuição. Veja, ela tá parecida, embora esse mês tenha caído um pouco, mas ela tá mantendo padronizada essa distribuição, que vale a pena e é interessante para o cotista do MXRF. Aqui é a questão do retorno, como vocês podem ver, ainda está uma taxa, novembro foi abaixo do CDI, como eu mostrei para vocês no início, mas ele tem uma média acima do CDI, que eu acho que é interessante. Aqui Grossap, pessoal, Grossap só para vocês entenderem que eu já expliquei isso num vídeo anterior, que é a comparação com investimentos que têm tributação. Porque, como vocês sabem, o rendimento do fundo imobiliário é isento, então na questão, quando ele apresenta o Grossap, é comparando como se tivesse a retenção de imposto, como, por exemplo, você comparar uma LCI com o CDB, tá? Porque a LCI ela não tem imposto e o CDB tem, então você não pode comparar uma LCI de 100% de CDI com um CDB de 100% de CDI, porque o CDB vai ter retenção de imposto. Aqui é a tabela de sensibilidade. A gente está falando de uma cota atualmente, está nessa faixa aqui entre 8,9 e 8,8, o que traz um spread, eu acho, muito interessante. Se a gente for pegar comparado com o NTNB, eu gosto de pegar sem a taxa de administração, está entre 2 e 1,8, que eu acho bem razoável pelo risco que o KNSC tem, que é um risco bem controlado. Então, um spread de 2% com o NTNB, eu acho um resultado ótimo. Então, tomem cuidado, aqui mais um ponto, tomem cuidado com cotas acima, principalmente acima do valor patrimonial, o que vai te trazer um resultado com risco que não compensa. Então, tomem cuidado com isso. Aqui a carteira dele de CRIs, tem alguns CRIs apimentadinhos aqui, como esse IPCA mais 10, mas a média, como vocês viram, é uma média de IPCA mais 8, que é bem tranquila. Aqui CDI também, e vejam, é somente grandes empresas, Brooksfield, JHSF, Tecnisa. Vejam, isso que a gente consegue, quando a gente vai avaliar se um CRI ele um fundo de papel, ele é high grade ou high yield, são dois pontos que a gente vai ver. A gente vai primeiro comparar a taxa dos CRIs com a taxa do Tesouro. Se ela passar de 4%, já vai mais para high yield, mas também não somente as taxas, mas os devedores. Quando você vê que são devedores de grandes empresas, Brooksfield, como eu vi lá, Creditas, Grupo Pão de Açúcar, então você vê que são empresas grandes, o que faz com que traga uma maior garantia no pagamento, não havendo chance tão grande de inadimplência. Como a gente pode ver, não é um fundo que tenha nenhuma inadimplência. Aqui eles colocando a questão de eles têm poucas movimentações nesse fundo. Olha só, CR Plaza, F Plaza, foi realizada uma AGT, uma assembleia, para deliberar por uma alteração de laço de operação, que passará a ser composto por contratos de locação. Então é basicamente uma alteração, mas não tem nada mais de movimentação, não é um fundo que se movimenta tanto quanto outros. Aqui também eu acho bem bacana a gente avaliar as garantias, principalmente quando tem mais alienação fiduciária, que a gente está falando do bem. Aqui os LTVs também são bem tranquilos, nenhum muito próximo de 100%. Grande parte deles é 50, 40, 60, o que é bem tranquilo. Então, pessoal, esse daqui é o KNSC desse mês. Veja, não é um fundo que traz muita movimentação.
ele é um fundo bem conservador, por isso que eu até coloco naquele vídeo que se eu tivesse começando, eu começaria por 2 fundos de tijolo, se eu quisesse escolher um de papel, eu escolheria esse, exatamente por causa dessa dinâmica que ele não tem muito segredo. Ele é um fundo bem gerenciável, não tem muita gestão ativa em cima dele, então eu gosto bastante e vai ser mais um fundo que eu vou fazer o acompanhamento mensal. Espero você no próximo vídeo.